Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. Vou aqui falar um pouquinho sobre um trabalho de pesquisa que eu fiz através do pedido de um amigo que trabalha com dependência química, com dependentes químicos, e ele iria participar de um evento e me pediu se eu poderia escrever um texto, um tipo de um manifesto em favor da família, falando sobre a influência da família, na verdade, em favor dos jovens, falando da influência da família nessa questão do jovem se envolver com drogas, passar a usar drogas, ou desenvolver a dependência, ou a questão da criminalidade, né? E tudo que está envolvido a violência social a partir desta grande influência que a família pode ter de forma positiva ou não. Então, se chama Manifesto de Prevenção às Drogas e em Favor dos Jovens. Esse trabalho foi de 2017, eu preciso atualizar alguns dados, mas para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, em 2017 os dados eram os que eu vou apresentar. Eu fiz esse trabalho, um artigo nem acadêmico, depois eu elaborei, melhorei ele, e ele está quase que no formato de um artigo, né? E eu pretendo, de repente, atualizá-lo e submetê-lo, tentar submetê-lo a algum periódico acadêmico para publicação. Um breve resumo científico sobre o papel da família na prevenção às drogas na adolescência. Então é o seguinte, eu vou ler e no meio aqui do vídeo eu vou editar, vai ter edição com algumas imagens que vão ilustrar esta grande questão social no nosso Brasil principalmente. Independente das causas ou circunstâncias que levam alguém à droga, seja lícita ou ilícita, seja cigarro, bebida alcoólica, medicação, maconha, cocaína, inalantes, injetáveis ou crack, o que nos interessa aqui é alertar sobre a importância da participação da família no processo de informação, conhecimento e aprendizado sobre como reagir e agir no caso de ter um usuário, ainda que eventual, recreativo, ou até mesmo um dependente químico em casa. Substâncias psicoativas, ou seja, que têm efeitos e causam reações psicológicas, mentais ou neurológicas, são utilizadas há tempos pelo homem. Com o passar do tempo, ocorreram muitas transformações sociais em diferentes épocas e regiões, também sob influência de fatores culturais, econômicos e políticos, com reflexo no comportamento de indivíduos, grupos, de povos e nações. Atualmente, em razão de avanços tecnológicos e em virtude de revoluções de ordem política e cultural, desencadeiam-se mudanças nas áreas econômica e social. Pessoas e grupos são submetidos às exigências da vida moderna, como maior capacitação profissional e competitividade. E o resultado disso são graves alterações de humor e comportamento, refletindo na sociedade como um todo, nos impelindo a agir no sentido de compreender este processo. Falando especificamente sobre os jovens, alvo deste manifesto, ocorrem mudanças, alterações e transformações que são próprias da idade, potencializadas pela falta de informação, mas, acima de tudo, de diálogo entre os pais, a família e o jovem. Isto só aumenta a probabilidade de que este jovem venha a experimentar alguma substância psicoativa, entorpecente e alucinógena, e, consequentemente, desencadear um processo de transtornos e de dependência química que, aliados às particularidades de cada caso, podem gerar conflitos familiares ainda mais sérios, com consequências drásticas para o jovem, sua família e comunidade. Toda a sociedade sofre os efeitos de um lar desestruturado, independente até da situação econômica e social, embora as estatísticas mostrem
que alguns fatores contribuem mais para que isto ocorra, como a carência de perspectiva de vida e a escassez de recursos, sejam financeiros, culturais e materiais. Aqui uma citação. A adolescência é especialmente a fase mais vulnerável da vida para a dependência química, porque o cérebro ainda está em formação. A exposição de substâncias psicoativas, todas as drogas em geral, provoca no cérebro um desequilíbrio da função no sistema de recompensa cerebral, pelo estímulo da liberação de neurotransmissores, como a dopamina, que gera a sensação de prazer e bem-estar, e o seu uso continuado instala uma memória positiva das sensações de prazer e, com isso, a compulsão à repetição do uso. Se um adolescente de 15 anos, por exemplo, usa álcool, tabaco e maconha todos os finais de semana, os riscos de comprometimento cognitivo são bastante significativos, assim como a alta possibilidade de adquirir dependência química pela exposição precoce. Texto de Juliana Gomes Pereira, médica psiquiatra geral, infância e adolescência. As buscas de informações sobre o tema das drogas, assim como por ferramentas e mecanismos de ajuda, tanto a partir da própria estrutura familiar quanto dos aparelhos e instituições públicas, além do apoio de profissionais da área de saúde e de assistência social, por exemplo, são fundamentais. Grupos de apoio, terapia, tratamento clínico e psicológico pode ser utilizado para procurar retirar um jovem da dependência. No entanto, a prevenção é essencial e necessária. Diante disto, a dependência química se caracteriza pela ausência do controle e da capacidade de discernimento sobre seus atos. Neste sentido, a maioria das pessoas que consomem bebidas alcoólicas não se torna alcoólatra. Isso também é válido para grande parte das outras drogas. De maneira geral, as pessoas que experimentam drogas o fazem por curiosidade e as utilizam apenas uma vez ou outra. Muitas passam a usá-las de vez em quando, de maneira esporádica, sem maiores consequências na maioria dos casos. Apenas um grupo menor passa a usar as drogas de forma intensa, em geral quase todos os dias, com consequências danosas. O grande problema é que não dá para saber, entre as pessoas que começaram a usar drogas, quais serão apenas usuários experimentais, quais serão ocasionais e quais se tornarão dependentes. É importante lembrar também, porém, que o uso, ainda que experimental, pode vir a produzir danos à saúde da pessoa. Por isto, a Organização Mundial de Saúde reconhece que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ela, porém, é passível de tratamento. Age silenciosamente, debilitando a parte física, espiritual e emocional das pessoas. Tem como característica peculiar alastrar seus efeitos para toda a família. Este é um trecho de Andrea Schoenberger, da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2003. O diálogo e um bom relacionamento familiar podem fazer a diferença entre um jovem esclarecido, saudável, em uma família harmoniosa, e um jovem doente em uma família também adoecida. Quando a droga vem, e com ela a dependência, todos adoecem não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, e o que é muito grave. Em tempos de smartphone, o contato pessoal e afetivo tem diminuído a cada dia. Com isso, o jovem, que já é propenso ao isolamento, fica ainda mais vulnerável ao afastamento familiar. A associação do jovem às pessoas da mesma idade nem sempre representam boa influência, pois muitos também vêm de famílias desestruturadas e adoecidas. Em muitos dos casos, é justamente na família que o jovem encontra uma motivação para experimentar drogas, seja pelo exemplo que tem em casa, como quando os próprios pais
consomem bebida alcoólica ou fumam, sem falar dos casos em que consomem drogas ilícitas e mais pesadas, como maconha ou cocaína. Para Segon, o aparecimento da delinquência na adolescência está vinculado às dificuldades específicas de comunicação e às características relacionais dentro da família, mais do que a aspectos individuais de personalidade ou a fatores estruturais como o divórcio, situações de famílias não casadas ou o número de filhos. Aqui tem uma referência do site Antidrogas. Por ser um período de transformações, o adolescente, por vezes, se sente inferior, incompreendido pela família ou pela sociedade. Isso faz com que muitos desejem sumir do mundo, que se torna para eles cruel. Neste sentido, a partir de uma experimentação, o jovem vê nas drogas algo prazeroso, capaz de solucionar problemas, eliminar angústias, dando uma sensação de força, potência e realização pessoal. São inúmeros os estudos que apontam a família como sendo um fator de risco para o uso de drogas, principalmente na adolescência. Entretanto, em função da importante influência da convivência familiar na conduta dos jovens, a mesma pode ser tanto nociva quanto benéfica, dependendo de como se dá essa relação. Tem aqui um quadro demonstrativo que é da seguinte produção: o papel da família na prevenção ao uso de substâncias psicoativas, do Irlan de Almeida Freires e da Edésia Maria de Almeida Gomes, da Revista Brasileira de Ciências da Saúde, do volume 16, número 1, da página 100, do ano de 2012, que diz o seguinte: que estudos realizados com adolescentes que consomem drogas têm demonstrado que diversos aspectos do universo familiar podem atuar como fatores que propiciam o envolvimento dos adolescentes com substâncias psicoativas, enquanto existem aspectos deste mesmo contexto que podem funcionar como fatores preventivos. Não faltam referências para embasar o argumento de que é em casa que pode estar tanto o problema quanto a solução, dependendo do arranjo e histórico familiar, além das questões de ordem biológica, tanto no que se refere ao aspecto físico quanto às áreas psicológica e emocional. Mais uma citação. As experiências familiares durante a infância e adolescência têm sido reconhecidas como influências importantes no tocante à delinquência juvenil e ao comportamento criminoso do adulto, bem como em relação ao abuso de drogas, tanto entre adolescentes quanto entre adultos. Prata e Santos, de 2006. Prata e Santos estabeleceram os principais fatores familiares de risco identificados em diversas pesquisas. Isso se refere ao artigo, enfim, o papel da família na prevenção ao uso de substâncias psicoativas, de Irlan de Almeida Freires e Edésia Maria de Almeida Gomes, da Revista Brasileira de Ciências da Saúde, volume 16, número 1, página 101 de 2012. Agora aqui algumas informações de um quadro ilustrativo e demonstrativo. O quadro número 1. Principais fatores que protegem o adolescente do uso de drogas, segundo Schenker Minayo, em 2003. Fortes vínculos familiares, qualidade dos vínculos, relacionamento positivo, estabelecimento de regras e limites claros e coerentes, monitoramento e supervisão, apoio, negociação, comunicação, convencionalismo e equilíbrio, ou seja, diálogo familiar entre os pais responsáveis e seus filhos, sendo crianças ou adolescentes. No quadro 2 são os principais fatores familiares de risco ao uso e abuso de substâncias psicoativas, segundo Prata e Santos, de 2006. Problemas de relacionamento entre pais e filhos, relações afetivas precárias, ausência de regras
e normas claras dentro do contexto familiar, ou seja, limites. O uso de drogas pelos pais, irmãos ou parentes próximos. Situações de conflitos permanentes, aquelas brigas, discussões constantes. Dificuldade de comunicação, falta de diálogo, seja por timidez ou qualquer dificuldade. Falta de acompanhamento e monitoramento constante dos filhos por parte dos pais. Saber onde vai, com quem anda. É um certo controle, sim, mas no sentido de ter informações a respeito da conduta e comportamento dos filhos. Falta de apoio e de orientação também, segundo Toscano Júnior de 2001. A atmosfera da casa e a falta de qualidade nas relações familiares, segundo Nurko e Lerner, de 1996. A família é um ambiente onde se transmitem a educação, os valores morais, éticos e religiosos, desde a infância. Com um diálogo franco e uma relação que estabeleça vínculos de afeto e de confiança, além de limites e regras sociais, dificilmente o jovem receberá maior influência fora da família, ainda que ele se relacione com amigos na escola ou clube. Ainda que os pais trabalhem e aleguem ter pouco tempo para acompanhar a vida e as amizades dos filhos, não é a quantidade de tempo junto ao filho que fazem maior diferença, mas sim a qualidade do tempo que os pais disponibilizam para dialogar e se relacionar com seus filhos. Um bom relacionamento entre pais e filhos em um ambiente familiar saudável pode fazer toda a diferença na prevenção contra o uso e uma possível dependência de alguma droga. Os motivos mais frequentes que levam um adolescente a fazer uso de entorpecentes são indignação, revolta, perturbação, agressividade, sentimentos reprimidos, desejo de libertação, brigas familiares, decepções, falta de objetivos na vida. O correto é que a família procure a ajuda de um psicólogo, que pode ajudar não só o usuário de drogas, mas também todos que moram com ele. É necessário que todo o núcleo familiar tenha consciência do problema, sem fazer qualquer tipo de julgamento, pois o que o viciado precisa nesse momento é de ajuda e compreensão. Caso contrário, a situação dentro de casa pode se tornar cada vez pior. Tem aqui um exemplo, um caso, para ilustrar toda essa situação, que é o seguinte: foi publicado, foi trazido ao conhecimento, científico acadêmico, pela Larissa Costa, do Instituto NOAA. Então é o seguinte: veja um caso onde a falta de diálogo e conflitos familiares levaram um jovem às drogas. Ramon Veras, de 24 anos, isso foi em 2015, começou a usar drogas com 13 anos. Ele conta que os motivos foram traumas de infância e problemas familiares. O uso exagerado de álcool e drogas fez com que ele se tornasse muito agressivo e roubasse coisas, dentro e fora de casa. O jovem conta que ele e o pai discutiam muito e, por diversas vezes, houve até mesmo agressão física. Essas atitudes só fizeram com que ele ficasse ainda mais revoltado e usasse cada vez mais drogas. Ele diz o seguinte, esse jovem: da bebida fui para a maconha, dela para a cocaína, e quando dei por mim, estava no fundo do poço, com a família destruída e a minha adolescência perdida. Lembra o Ramon Veras, que na época tinha 24 anos. O que leva um jovem a buscar entorpecentes são traumas de infância e problemas emocionais. Carinho e atenção devem ser regra, pois se o jovem não encontra isso na família, ele vai procurar na rua. A recuperação e o fim do vício só depende do paciente. Ele fez a escolha de usar drogas e ele fará a opção por uma vida saudável ou não. Nós fazemos a nossa parte, mas tudo depende de força de vontade, paciência, persistência. A cada ano, aumenta o uso de drogas e o envolvimento de jovens com condutas de risco. Em agosto de 2016, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgada pelo IBGE, revelou dados alarmantes que foram divulgados em jornais de grande circulação. Os resultados mostraram
que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50,3 em 2012 para 55,5 em 2015. Já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3 para 9% no mesmo período. Também subiu o número dos que relataram a prática de sexo sem preservativos, de 24,7 para 33,8%. São dados de uma matéria do Jornal do Globo, publicada em 26 de agosto de 2016, por Sérgio Matsuura. O desrespeito e a ineficiente fiscalização às leis também contribuem para este quadro. Fatores geográficos e culturais têm diferentes influências nos números. Pela legislação brasileira, a venda e o consumo de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, mas os números mostram que a prática é bastante difundida. O problema é levemente mais grave entre as meninas, com 56,1% delas já tendo experimentado o álcool, contra 54,8% dos garotos. Em termos regionais, a questão é mais preocupante no Sul, onde 65,9% dos entrevistados relatam já terem bebido. Os dados revelam ainda que, como dito anteriormente, a família aparece como origem do consumo de bebida alcoólica, que pode levar a outras drogas, a dependência química, ao crime e à morte. A forma mais comum de se conseguir bebidas são as festas, apontadas por 43,8% dos adolescentes que já consumiram álcool, mas 17,8% deles conseguiram bebidas com amigos. 14,4% compraram em mercado, loja ou bar e 9,4% conseguiram com alguém da própria família. Esse trabalho se refere ao ano de 2015 e foi realizado com estudantes do 9º ano de escolas públicas e privadas de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. A boa comunicação entre pais e filhos pode, além de diminuir as chances do uso de drogas e sua possível dependência, exercer importante influência na diminuição do número de jovens no crime. Às vezes, os jovens se iniciam em práticas criminosas como o tráfico de drogas, como visto diariamente nos noticiários. Esta realidade é mostrada também pelas autoridades públicas. Os dados revelam o aumento da participação de adolescentes e de crianças no crime organizado, pois aliciadas por traficantes, configurando-se como prática de exploração do trabalho infantil. Uma matéria publicada no UOL Notícias, em Salvador, na Bahia, por Anderson Sotero, no dia 12 de junho de 2017, diz o seguinte: no dia de combate ao trabalho infantil, celebrado no dia 12 de junho, o crescimento da participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas em Salvador preocupa especialistas da área. É que o comércio ilegal de entorpecentes é considerado pela Organização Internacional do Trabalho uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. De 2006 a 2016, o número de casos de jovens envolvidos com o tráfico de drogas em Salvador e apreendidos pela delegacia do adolescente infrator aumentou 1.700%. Saiu de 23 ocorrências em 2006 para 414 ocorrências em 2016. Até maio de 2017, ou seja, de janeiro a maio de 2017, já tinham sido registrados 166 novos casos. A titular da Delegacia do Adolescente Infrator, a delegada Claudenice Maio, aponta que um dos motivos para o crescimento na participação de jovens no tráfico se deve ao fato deles verem a facilidade para participar e ganhar dinheiro mais rápido e em maior quantidade do que em outros tipos de crime. A maioria desses jovens tem entre 16 e 17 anos. No entanto, houve uma expansão da faixa etária nos últimos anos e já há jovens de 13 e até 17 anos. São jovens de bairros periféricos e pobres que são mais fáceis de serem captados por traficantes.
Toda a questão que envolve o uso, a dependência de drogas e a participação de crianças e adolescentes em práticas e condutas de infração de crime é complexa. Se a origem do problema pode estar na família, assim como a solução, as consequências disso são inúmeras e de difícil resolução. A partir de informações e diálogo entre as instituições que formam a sociedade organizada, da família ao poder público, passando por profissionais das mais diversas áreas de atuação, como saúde, assistência social, direitos humanos, segurança e, claro, educação, pode-se compreender e buscar respostas para ações integradas e contínuas que viabilizem minimizar ou extinguir consequências nocivas advindas do uso, da dependência e do tráfico de drogas, priorizando a prevenção. Juliana Gomes Pereira, que é médica psiquiatra geral, da infância e adolescência, diz o seguinte: ela é de São Paulo. Precisamos contar com políticas de saúde mais eficientes, redução do acesso às drogas, fiscalização contra o consumo de álcool e tabaco para menores, melhor controle parental afetivo, melhores exemplos dos pais aos filhos, garantia de uma boa educação, esporte e lazer aos adolescentes, a fim de se criar condições mais protetivas contra o uso de substâncias psicoativas. Que o tema produza em cada um de nós uma reflexão sobre a importância da informação, além de conscientizar-nos a respeito do papel da família como base estrutural para a prevenção, controle, combate e diminuição do uso de drogas feito por crianças, adolescentes e jovens. Dessa forma, agiremos em busca de soluções que coíbam o uso, seja eventual ou abusivo, assim como no combate à dependência química e às suas consequências, que vão desde doenças físicas, psicológicas ou neurológicas até a desestruturação familiar, o envolvimento com atos ilícitos e com o crime organizado, eventos que produzem dor, sofrimento e morte, não apenas dos usuários, mas de suas famílias, provocando todo um caos social que pode ser evitado com ações integradas entre todos os membros da sociedade e em todos os níveis, mas principalmente na família. Este é um trabalho de pesquisa realizado por mim, Leandro Maia, licenciado em Ciências Sociais pela UFRJ, e essa pesquisa, esse trabalho, esse texto elaborado que eu pesquisei na internet, tanto fontes de notícias, quanto artigos acadêmicos, quanto pesquisas, dados estatísticos, eu finalizei em 21 de junho de 2017. E pretendo atualizar, porque dados, alguns números serão diferentes, mas o quadro é mais ou menos esse, né? E eu, na descrição do vídeo abaixo, deixarei aqui por escrito todas as citações e referências e a bibliografia utilizada para a realização desse trabalho de pesquisa. Então aqui, boa parte do que eu li foi das referências, das citações de seus respectivos autores, mas grande parte, fora essas citações deste trabalho, foi um texto elaborado por mim, considerando, analisando todo esse conteúdo, baseando também nas minhas observações sociais, conversando com pessoas, amigos, casos e relatos de pessoas próximas conhecidas. Então fui juntando tudo isso e uma questão que eu também concordo plenamente, com essa visão de que não é que a família é a única responsável. A família tem um papel fundamental, porque onde o indivíduo nasce, onde ele convive em primeiro lugar, ou primeiro ambiente do convívio social de um cidadão, no caso uma criança, é na sua família. Até que ele possa ir frequentar a escola na idade adequada,
e assim o convívio social vai cada vez mais se intensificando e se diversificando. Ao final da descrição do vídeo você encontra a bibliografia, todas as referências bibliográficas que eu utilizei para a realização desse trabalho de pesquisa, sejam livros, artigos, publicações diversas, sites de notícias, para você poder verificar ali. Então eu agradeço por você ter assistido até aqui e peço para você, caso não tenha ainda feito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E este foi um trabalho de pesquisa que eu realizei quando ainda cursava a graduação em Ciências Sociais pela UFRJ, a partir de um convite de um amigo, e que eu pude pesquisar sobre o tema, e a partir disso me interessei bastante pelo tema e cada vez mais, e acho muito importante que seja discutido essa questão em nível nacional, porque da mesma forma que o Estado tem o seu papel de cumprir ali suas obrigações constitucionais de serviço à população, com serviços gratuitos e de qualidade, oferecidos de maneira universal, indiscriminadamente, seja o acesso à saúde, educação, serviços de assistência social, entre outras ferramentas, esporte, lazer, condições para o primeiro emprego, enfim. E tudo isso é de fundamental importância para diminuirmos esses índices tão altos de violência. Mas, como é o foco do trabalho, trazer uma reflexão para as famílias de modo geral e, consequentemente, para todos os profissionais envolvidos na área. Porque é fundamental que cada familiar, cada responsável, cada pai, cada mãe e cada jovem tenha essa consciência, dessas limitações, desses problemas que às vezes são inevitáveis, dessa questão que não se pode prever que pessoa vai se tornar ou não um dependente químico, seja do cigarro, da bebida alcoólica ou de outro tipo de droga. Porque a partir do momento que você experimenta, isso é que pode desencadear essa dependência. Então, e quanto mais jovem se utiliza a droga, os danos cerebrais, que muitas das vezes vão ser para a vida toda e às vezes de forma progressiva, são muito mais intensos, quando a idade é menor. Então, só que, numa realidade, dificilmente alguém começa ou experimenta pela primeira vez uma droga ou uma bebida alcoólica que seja, após os 18, 21, 30 anos de idade. Isso é um percentual, creio que pequeno, porque grande parte, maioria das pessoas que consomem alguma droga, que usa algum tipo de substância, seja bebida ou seja uma droga ilícita, tem essa primeira experiência ainda na adolescência, na juventude e muitas das vezes até na infância. Então acaba que, justamente naquele período de desenvolvimento, de mudanças biológicas, de tantas mudanças cognitivas, de uma fase onde ali os hormônios e todas aquelas questões familiares estão mais ainda em evidência, de conflitos, mudança da questão da idade, puberdade. Então ali justamente nesse período vem ali um experimento, o uso de alguma droga, de alguma substância que altera totalmente a percepção, a lucidez, e vai afetar diretamente os neurônios da pessoa. E quanto mais ela utilizar, ao chegar a certa idade, a idade adulta, muitas vezes o comprometimento é irreversível, e os danos são prejudiciais não só para a própria pessoa, que é usuária dependente, quanto para seus familiares. Isso quando a pessoa chega a este nível, quando ela infelizmente já não perdeu sua vida ainda bem jovem, seja porque simplesmente por conta do uso e consequentemente ela precisa comprar novamente a droga e para satisfazer essa necessidade, essa dependência, e pela falta do dinheiro ela acaba furtando, ou às vezes nem pela falta do dinheiro, ela vai comprar e simplesmente pelo acesso, por ela ir até um local de venda de droga, conhecido como boca de fumo, ali pode estar acontecendo alguma situação naquele momento e ela às vezes perde a vida. Ou seja,
o simples uso de uma substância já aumenta em grande número, né? Um percentual muito grande, o risco de um incidente de morte, fora os riscos do próprio uso em si. Isso fora desavenças diversas, uma discussão que acaba se tornando mais fácil quando a pessoa está já um pouco alterada por conta de uso de alguma substância. Então os riscos são muitos e muitos e muitos e não vale a pena arriscar. Se você ainda não experimentou cigarro, bebida alcoólica, maconha, cocaína, fuja disso, porque você tem outras maneiras de tentar resolver algumas questões, né? Procura ajuda, auxílio familiar, amigos, dos educadores, procure ajuda da área da saúde, da área da psicologia, porque a área do esporte e lazer, para poder, de repente, te motivar, enfim, te tirar ali aquele pensamento do uso da droga, porque depois que você experimenta, depois que usa, você nunca sabe. Você vai ser apenas um usuário eventual, fim de semana, social, como se chama, da bebida, de uma festa, do uso da droga recreativa, ou se você vai, de repente, se tornar um dependente, e aí não vai conseguir manter o vício, vai ter um problema de saúde, e se você, por alguma razão ou outra, não sabemos realmente, não tem como fazer essa previsão, se por conta de tudo isso você vai acabar, para sustentar o seu vício, cometer um pequeno furto, ou de repente muitos destes até entram de fato para a vida do crime, para grupos criminosos, facções, e aí às vezes, na maioria das vezes, talvez, provavelmente seja um caminho sem volta. Então que sirva de reflexão, de alerta para cada um de nós, seja responsável ou não por alguém menor de idade, seja alguém que vive sozinho, ou alguém que vive num contexto familiar, seja você um profissional da área da educação, da saúde, de qualquer área que esteja relacionada, na questão também da segurança pública, é uma responsabilidade de todos nós contribuir para a prevenção, diminuição de danos e às vezes de reparos de danos já ocorridos em função do uso da droga e das suas consequências, seja a dependência, a inserção, né, na vida ali das práticas criminosas e atitudes de comportamentos de risco, e isso é o que eu desejo, que isso seja uma motivação, um alerta para que a gente se interesse pelo tema. Acho que quase todos conhecem alguém, próximo ou não, que ainda que não seja dependente, não esteja de forma um envolvimento mais perigoso no mundo do crime, por exemplo, atitudes ilícitas, mas o simples uso de uma substância pode vir a desencadear consequências às vezes irreversíveis e inimagináveis. Este foi um trabalho, um manifesto de prevenção às drogas e em favor dos jovens, um breve resumo científico sobre o papel da família na prevenção às drogas na adolescência. Uma pesquisa que eu realizei em 2017, precisa ser atualizada, porque vários daqueles números, dados estatísticos, podem ter alguma alteração, mas em resumo, pela dimensão da questão, acredito que é fundamental a importância desse trabalho. Ele não ficou ultrapassado, é bem recente, bem atual ainda, e o que pode realmente ter variações são de números, dados estatísticos e percentuais. Porque eu pesquisei bastante artigos científicos, artigos acadêmicos, trabalhos, notícias, né, de jornais, de sites de notícia, dados estatísticos oficiais, e tudo isso ali está bem embasado com profissionais da área da saúde e psicologia, da segurança pública, da assistência social e outras áreas, né? É um trabalho, assim, uma pesquisa onde tem a participação ali multidisciplinar, são diversas as contribuições. E meu papel como cientista social foi fazer essa união, fazer esse compilado de informações e descrever tudo isso que eu pude observar. Tem as citações, as referências, mas todo o conteúdo do trabalho escrito é de minha autoria.
né? Eu usei ali minhas palavras, meu entendimento, minha compreensão. Um trabalho onde eu caprichei bastante. Gostei muito de ter tido a experiência, a oportunidade de pesquisar sobre o tema que me interessei bastante. Tudo a partir de um convite de um amigo que trabalha com dependentes químicos, né? Que trabalha com esse público, que me solicitou escrever um artigo para ele participar de um evento. Acaba que este evento nem aconteceu e eu fiquei com este artigo e gostei muito. E até depois melhorei, atualizei, né? Na verdade, acho que ele nem seria desse jeito. Depois disso, eu dei mais uma melhorada, eu pesquisei mais o assunto. Só precisa ser atualizado com relação à questão temporal, né? Mas a validade dele ainda é a mesma, a importância de se falar sobre isso, que eu não tenho lembrança e memória de ter visto alguém, algum debate, algum evento, pelo menos importante, que se debatesse esse tipo de assunto. E talvez seja um tabu para muitos, e ainda vou falar mais sobre isso, e ainda quero promover debates sobre o tema com vários profissionais, com pessoas, né, familiares que tenham um dependente químico, né, por exemplo, que queiram participar para falar desse relato, ou que passaram por alguma perda e que a causa tenha sido, né, essa questão estrutural familiar, o uso das drogas, a violência, a criminalidade, enfim. E é isso, vamos refletir mais, cobrar do poder público, sim, o seu papel, sua responsabilidade de oferecer serviços públicos gratuitos de qualidade, da assistência social, passando pela psicologia, saúde, acompanhamento, questões jurídicas, enfim, educacionais, e também tendo a consciência de que cada membro familiar tem fundamental importância e responsabilidade, né, no desenvolvimento, né, no caminho que cada jovem, criança, adolescente, adulto vai seguir na vida. Porque muito daquilo que cada pessoa é na sua vida adulta, na sociedade, é fruto do que ela viveu na infância. Sejam de traumas, violências, conflitos familiares, problemas de agressão, uso de drogas e dependência química, a envolvimento, né, a criminalidade e o encarceramento. E isso pode ser diferente se houver ali uma família mais estruturada com acompanhamento devido, né, do poder público, ajuda, apoio, informação, esclarecimento, e uma família mais estruturada, onde há diálogo, conversa, limites, né, regras, disciplina, amor, compreensão, e onde haja ali informações para que as pessoas possam ter conhecimento dos seus direitos e que tenham acesso às ferramentas institucionais para poder ajudar não só ao seu filho, ao seu adolescente ali que passa por alguma dificuldade, mas a própria família, a partir de cada membro que se envolve nesse problema, e cada um fica também doente, precisando de apoio, de ajuda. Isso é um problema de todos, dentro da família, não é um problema individual, e acaba desencadeando em um grande problema social, onde isso aí pode ter diversas ramificações, diversas consequências. Isso é um caso muito e muito sério. Então, para evitar que cada caso vire caso de polícia, e a gente vê muito isso acontecendo, principalmente relacionado à juventude, que é uma fase realmente de experiências, de rebeldia, de revoltas, de amadurecimento, de crescimento, de dúvidas, questionamentos, de grandes dificuldades, falta de diálogo, de conversa. Então, podendo se prevenir um final triste de uma morte, de uma prisão, uma dependência química, com diálogo, conversa, amor, compreensão, informação, buscando as ferramentas, o auxílio necessário para que a gente possa, dentro de um futuro não muito distante, termos uma sociedade mais saudável, com mais equilíbrio, menos desigualdade social e com menos violência, com menos mortes, com menos prisões e com menos pessoas vivendo esse problema do uso e da dependência química a partir das drogas.